Boa noite, Renato. Tudo bom? Tudo bem? Que cabelo é esse? Ah, não vamos falar sobre essas coisas. Ah, é bom porque eu também acho que a gente perde um pouco a vaidade nessas coisas, né? Eu tô tentando, né? Já arranjei minha solução para os cabelos brancos. Eu raspo eles, né? Raspo o cabelo branco. Mas o resto não tem mais o que fazer. Tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Sei. Eu daqui Vamos, vamos, agora. vamos começar com uma pequena biografia tua. Quem é você, Renato Tavares? Oi, oi, oi. Bom, eu sou uma regente de coros na Alemanha. Eu mudei para cá em 2004, quando eu ganhei a bolsa da Vita. Eu já tinha estudado no Brasil, na época, já era formada na FAAM, em composição e regência, e vim para cá e comecei a estudar na Hungria. Daí da Hungria começou a vida cigana, né? Estudei em Israel, na Áustria, fiz meu mestrado aqui na Alemanha, em Düsseldorf, e agora trabalho e moro em Frankfurt, né? Trabalho em Darmstadt, mas moro em Frankfurt. É Sim. isso o resumo dos últimos 20 anos. E como é que é o teu trabalho em coros aí na Alemanha? Bom, então, a gente estava aqui tudo indo bonitinho, lindo nos nossos, na nossa Alemanha, né? Aquela coisa pragmática, vamos trabalhar, fazer essas coisas. De repente aparece a coisa de corona, né? E a coisa do corona apareceu e eu fui pesquisar, porque minha tarefa de casa é pesquisar como regente, fui lá ver o que eu fazia com isso. E de repente eu descobri que coral é muito mais, uma coisa muito mais arriscada do que a gente imaginava antes. Coral hoje, de acordo com a CDC, né, que é o órgão americano de controle de doenças, é um evento de supertransmissão. Então, é muito perigoso cantar num coral do que ficar no escritório, por exemplo, porque num coral tá todo mundo emitindo, né, ao mesmo tempo. Sim. E enquanto eu estava aqui pesquisando minhas coisas, vendo o que fazer com os meus corais, procurando soluções, eu estou sempre em comunidades no mundo inteiro conversando sobre coral. De repente eu olho e comecei a ver umas coisas no Brasil assim que as pessoas estavam sem notícias a respeito. Daí resolvi fazer uns vídeos aí de informações para as pessoas, que no começo foi só porque ia ter um encontro de um grupo de WhatsApp de regentes. Eles falaram, dá uma resumidinha do que está acontecendo na Alemanha, depois tem uns estudos que estão acontecendo, algumas coisas. E de repente as pessoas começaram a me escrever, mas poxa, tem mais informação, não sei o quê. Daí eu lancei isso para o pessoal e estou muito feliz de ver que a resposta do mundo musical brasileiro tem sido muito consciente, perto do que poderia ter sido, né? Pois é, aqui no Brasil a gente teve, principalmente no caso do Teatro Municipal de São Paulo, a gente teve alguns casos, né, de corona. E um deles acabou vitimando a Naomi Munakata, né? Que é uma pessoa com quem você tinha uma ligação muito estreita e tal. E era uma pessoa É. muito querida. E foi foi uma das primeiras vítimas, né, famosas assim, do corona. Que Olha, diferença de atitude tem sido tomada, por exemplo, na Alemanha e no Brasil? então, a Naomi foi uma dor muito grande que está até agora sarando e não vai sarar, né? A Naomi é minha mãe musical. Eu realmente escrevia para ela no Dia das Mães, né? Uhum. Foi Oi, Oi mãe musical, né? E ao mesmo tempo eu vejo isso como uma bênção velada. Aqui a gente tem dificuldade entre os músicos de, por exemplo, eu tenho 4 corais, eu tenho por volta de 150 cantores, certo? Entre os meus 150 cantores, nenhum deles nunca não teve nenhum contato com o corona até agora. Ninguém na família deles foi afetado pelo corona, ninguém em volta deles foi afetado. A gente tem esses problemas das orquestras, que as pessoas estão passando por isso sem ter nenhuma informa muito pessoal de informação e de preocupação. Então, você vê uma outra atitude, às vezes, das pessoas em orquestras aqui, que, graças a uma boa direção, não se tornou uma catástrofe, porque a gente podia ter tido mais casos do que aconteceu. O que acontece em coral, por exemplo, aconteceu também aqui na Alemanha, que logo no começo, aqui a Alemanha fechou, acho que dia 15 de março a Alemanha fechou, mas o coro da Catedral de Berlim teve 2 ensaios antes desse fechamento aí, e nesses 2 ensaios, 80% do coro pegou corona, em dois Caramba. ensaios. O meu coral é realmente hoje em dia uma coisa de altíssimo risco. Se você está no coral com alguém que tá infectado, muito provavelmente você vai sair infectado, porque se você ficar no estilo anterior, né? Escola antiga de coral hoje. Escola antiga de coral era o que a gente fazia 3 meses atrás. Uhum. Então, os cuidados começaram a ser importantes, mas acima de tudo, a conscientização das pessoas veio.
por causa de casos pessoais. No caso da Alemanha, a Alemanha adora seguir regra. Então, existe uma coisa de, tá bom, o que, que vai funcionar, o que, que não vai? Vamos pegar a pesquisa e vamos descobrir o que fazer. No caso do Brasil, foi no tapa mesmo, né? Ó, vocês vão morrer. É basicamente isso. As pessoas estão vendo, sentindo isso na vida real. E o trabalho de conscientização no Brasil foi muito doído, mas eu acho que está acontecendo aos poucos, certo? O que eu sinto aqui no Brasil, inicialmente as pessoas não tinham ideia do que era o corona ou do perigo que ele representava, né? Bom, na Alemanha isso chegou mais rápido, mais cedo também, né? mas se você começar a olhar o que acontece na Itália hoje, a Itália passou por tudo que passou, mas as orquestras, agora a gente está entrando no processo de reabertura na Europa, né? Eu estou pulando um pouco os assuntos, assim, se eu devagar muito, traz de volta para a Terra, mas você me conhece, você sabe que... Sim, fica tranquilo. Mas no caso da Itália, a Itália passou por tudo que passou, só que italiano é italiano, eu não sei o que acontece lá. Em alguns lugares, como na ópera de La Fenice, né, em Veneza, eles estão tomando medidas de providência muito importantes, muito fundamentais, mas a gente já vê casos de orquestras que não estão tão preocupadas assim. E começaram a tomar atitudes de tipo, não, vamos ensaiar, vamos ver com grupos menores, a gente descobre alguma coisa. A ópera ainda é um problema à parte, porque eles sabem que cantor tem esse problema extra da exposição. Né? Mas as orquestras na Itália estão um pouquinho mais doidinhas do que comparadas com a Alemanha ou até mesmo a Áustria. A Fenice, muito a sério, a Fenice está fazendo só grupos pequenos e eles estão preocupados mais com a parte educacional. Também tem o fato de Veneza ter perdido a fonte de renda que é o turista, né? Sim. Doidinhas em que sentido, Renato? Doidinhas porque as pessoas estão... bom, tem dois lados aí. A gente está começando a descobrir como é que o vírus se propaga, certo? E para orquestras e músicos, como é que funciona isso? Daí isso faz parte dos vídeos que eu fiz aí para as pessoas mais preocupadas. Eu acho que é importante entender como o vírus se propaga por duas razões. A primeira é que a gente não entra em pânico, né? A gente não vai nunca mais sair de casa, a gente não vai fazer nada, mas ao mesmo tempo a gente não fica o que eu chamo de doidinho. Que daí, então, vamos fazer tudo o que a gente quiser, porque ninguém aqui ficou doente até agora mesmo, então não vai dar tudo certo. Não é assim. O que a gente tem visto aqui na Europa é que esse é só o começo da pandemia, né? Esse é só o começo. E se os grupos culturais não aprenderem a viver com isso, a gente não vai encontrar um caminho para o futuro para os próximos 2 anos. A gente está falando em 1 ano vai sair vacina, mas isso não significa que todo mundo vai ser vacinado. E se todo mundo no seu grupo for vacinado, não significa que seu público vai ser vacinado, né? A gente está falando de... E acho que isso é um assunto que vale tanto para a área de música clássica, quanto para a área de música popular, quanto para tudo. Na música clássica, a gente vai ter um outro tipo de apreciação da necessidade da música ser ao vivo, né? Você não pode viver nesse simulacro. Eu adoro a sua parede atrás de você aí, ela é maravilhosa. Demorou dias para montar. Mas isso é um simulacro, né? A gente está vivendo tudo que você ouve dessa forma gravada e tal, e produzida, tem um efeito musical, mas o efeito que você tem ao assistir música ao vivo, aí é um concerto é completamente diferente. E a gente vai ficar o quê? 2 anos, 3 anos, quem sabe quanto tempo, né? Não vou falar um número aqui porque não faz o menor sentido, porque isso já é olhar na bola de cristal, mas precisamos encontrar maneiras seguras, então significa compreender como funciona a transmissão do vírus, para a gente poder encontrar uma maneira segura de voltar à sala de concerto, voltar ao teatro, voltar ao show. A diferença que eu acho que existe entre a música clássica e a música de produção em massa, vou dizer assim, tá? A música clássica, ela tem essa função um pouco menor. Os teatros, tá bom, por mais que tenham 1000 lugares, não dá para se comparar com o show da Madonna no Pacaembu, né? Os números são pequenos. Mas a ideia de ritual é a mesma. Eu acho que quem frequenta concerto faz um ritual, quem frequenta show tem outro ritual também, mas tem um ritual. Você sabe que você tem que chegar a tal hora, você sabe que tem que vestir, você sabe o que você tem que fazer, sabe até com quem você tem que falar no caminho, né? E a música clássica tem o seu outro ritual. Todos esses rituais estão sendo afetados, esses rituais estão sendo transformados através de uma pandemia. Isso vai ser ruim ou bom? Depende de como a gente está reagindo para isso agora, né? Pois é, tem uma cena muito triste que eu assisti nos últimos meses, que é o Simon Rattle, que foi diretor artístico da Filarmônica de Berlim, regendo um grupo de câmara de Berlim para uma filarmonia vazia, né?
É. E a própria Filarmônica de Berlim liberou durante um mês o streaming gratuito dos seus concertos até para amenizar a situação. Você acha que, por enquanto, vai ser nessa base mesmo? Vai ser na base do streaming? A parte virtual, a parte toda do que eu chamo de simulacro, né? Isso é importante enquanto as pessoas estão fechadas. Não esquece que o público da música erudita começou a desaparecer no começo de março, porque eram pessoas mais idosas. Sim. Eu lembro que do dia 6 de março eu fui assistir a Sagração da Primavera com balé em Darmstadt. E era para geralmente o tipo de concerto ficava totalmente vendido, né? Era um coreógrafo famoso, blá blá blá. E o teatro estava 2/3 cheios. Eu fiquei olhando, gente, o que está acontecendo? Eu nem sabia ainda que a pandemia já era uma preocupação para as pessoas mais idosas, elas já estavam ligadas ao que está acontecendo muito mais rápidas e muito mais espertas do que eu. Então é isso, o mundo desse simulacro é uma solução por um período, mas daí a gente entra numa conversa muito interessante, que é essa resposta virtual que a gente dá não pode continuar sendo só uma resposta virtual. Vamos fazer um videozinho amador, né? Houve um Sim. amadorismo, inclusive das coisas mais profissionais houve um amadorismo. A gente vê isso também na música pop, né? A Lady Gaga não fez aquele streaming live gigante com várias pessoas. O que você achou disso? O que eu achei? É. Eu achei muito interessante porque alguns artistas mostraram que eram de verdade e outros artistas que não eram de verdade. Né? E no caso da Lady Gaga, ela dublou vergonhosamente. Né? Bom, a gente tem orquestras fazendo isso também hoje em dia, né? Tem Sério? muita orquestra pregando gravação antiga e só fazendo os músicos dublando em casa e lançando e dizendo, ui, nossa gravação. Você tá brincando? Bom, eu acho que é interessante, dependendo do que o público está pedindo também, né? Aham. Divulgar isso, mas eu acho que é o desespero de a gente precisa de uma solução para o simulacro aqui, como a gente vai fazer. E nem todas as orquestras têm um estúdio, nem todas as orquestras têm um equipamento ou técnicos preparados para fazer essa gravação nesse último minuto. Eles tiveram que continuar. Não é igual, não é uma coisa que foi preparada. Todo mundo caiu, puf, aconteceu. Como a gente vai continuar daqui para frente? Então, cada um foi encontrando uma solução. Agora, essa live da Lady Gaga, por exemplo, eu uso isso como exemplo porque é exatamente isso. Quem não precisava de uma pós-produção, brilhou. Quem não precisava de toda a maquiagem em volta para vender, brilhou, né? Quem precisa de tudo isso, ficou acuado em casa. Quem precisa dos músicos, né? Que ele é só um cantor, mas ele precisa dos músicos. E assim vai. Mas o que eu acho interessante é que isso na música clássica também acontece, só que na música clássica, imagina a música clássica na Alemanha, né? As pessoas aqui mal tem smartphones. O Brasil fala, ai, põe a Alemanha lá em cima, não sei o quê. Mas é uma ideia bem colonizada dizer isso. A Alemanha não é assim, sabe? As pessoas não têm muito acesso à internet, por escolha mesmo. Eu não conheço ninguém que tenha Twitter. Não conheço uma pessoa que tenha Twitter, sabe? Fazer decorações na internet foi um drama, porque você tem que mandar foto de screenshot. Assim, aqui você clica aqui para explicar tudo para as pessoas. Então, é uma conversa diferente trazer isso para o mundo virtual na Alemanha do que foi trazer para o mundo virtual em lugares que já estão preparados. Mas ainda assim, muita gente veio com propostas muito interessantes. No Brasil, a gente tem o caso da Orquestra de Santo André, que eu acho que foi uma das orquestras que brilhou na criatividade, no vamos inventar coisa nova. Tinha gente eles fizeram um projeto com compositores novos, né? E fizeram peças escritas para essa situação, onde Sim. os músicos não conseguem ensaiar do mesmo jeito e tal. Mas voltamos aqui, ainda é um simulacro. Nada substitui o músico soando com outra pessoa no palco. É uma situação muito complicada. Bom, é isso que a gente está vivendo. A Sinfônica Municipal liberou o streaming das Sinfonias de Beethoven, né? Colocaram no site deles. Eu acho isso sensacional, mas daí eu venho com mais uma pergunta, de tipo, se a gente já está ouvindo uma gravação da Sinfonia de Beethoven, por que eu vou ouvir a gravação de São Paulo? Sabe? Se eles estão fazendo isso para o público que frequenta o teatro, frequenta aquele público, sim, tem um emocional aí. Mas quando você vai botar isso para o mundo, é uma gravação que não foi feita não sei se é uma gravação que foi feita em estúdio, alguma coisa assim, mas se você faz essas coisas agora,
o nível de gravação que você vai ter agora de uma coisa dessa, comparado com o que você já tem em estúdio. De novo, olha para sua parede atrás de você. Você tem gravações sensacionais aí. Para que você vai ouvir uma gravação onde todos os músicos gravaram de casa? E não sei se é interessante isso, né? Eu acho interessante para dizer para o público: estamos vivos, estamos produzindo. Agora, artisticamente, qual é o efeito? Acho que essa é a discussão que todo mundo estava pirando no como é que a gente faz isso artisticamente? Qual a solução artística? As orquestras alemãs, bom, a Filarmônica de Berlim já tem uma estrutura de produção sensacional, né? Então eles conseguiram manter um projeto interessante de streaming de lives, que não estão nesse mundo virtual, não estão no mundo digital, estão penando porque o público não vai voltar de uma vez para o teatro, né? E se tiver outra onda, na próxima onda que a gente fechar de novo? Porque a gente está na reabertura, mas provavelmente vai fechar de novo. E vai ficar esse vai e volta. As pessoas vão ter que construir estrutura. O governo alemão, ele sempre foi muito pródigo em ajudar as orquestras, né? É uma coisa que o Daniel Barenboim falava bem, que na Alemanha você bancar as orquestras, né? Você patrocinar as orquestras é uma questão cultural, né? Como é que está o governo nesse sentido agora? Eu acho que a gente tem duas coisas interessantes aí sobre a Alemanha. Uma delas, a primeira é o fato da Alemanha já ter passado fome musical, sabe? Tem a cicatriz da Segunda Guerra Mundial. O Brasil nunca passou por isso, um blackout musical. Imagina Sim. se a gente nunca tivesse a chance de ouvir música ao vivo. Agora a gente tem isso, a gente está entendendo isso. A Alemanha já passou por isso e não quis passar de novo. Então eles resolveram essa fome musical. A gente tem até o fast food musical, né? Tem a fome musical para o fast food. Eu não vou negar, nem eu tenho certeza que o Alex Atala também come o cheeseburger de vez em quando, sabe? Mas a gente tem que ter um leque de comida para todos os gostos e para todas as necessidades. Até chegar a esse que, no momento que você tem a fome musical pela produção de orquestra, você não consegue voltar atrás. Agora, isso é democratizado na Alemanha, né? Eu vou comparar um pouquinho o que acontece com a Áustria e com a Alemanha, por exemplo. A Áustria, Viena, né? A Filarmônica de Viena fez um concerto essa semana, todo mundo um junto do outro, não tinha nenhuma regra de segurança, não tinha máscara, e todo mundo falou: tá vendo? A Filarmônica de Viena reabriu, tá lindo. Só que lá no cantinho, pequenininho, pequenas letras, tá lá, né? A orquestra inteira fez teste pro Covid. A orquestra inteira foi testada antes do concerto, antes do ensaio, não sei exatamente qual é o sistema deles. E o público que estava lá, as 100 pessoas que puderam assistir o concerto, eram só convidados. A Filarmônica de Viena vai fazer só concertos para familiares da orquestra e convidados daqui para frente. E quem eram esses convidados? Era o prefeito, não sei o que, o príncipe, e só isso. Então, foi uma elitização da música. Eles virou um artigo de luxo, de altíssimo Sim. luxo, assistir um concerto vivo. Enquanto isso, na Alemanha, o que eles fazem? Pesquisa para poder lançar isso para as orquestras e dizer: olha, todas as orquestras que a gente tem em cada cantinho da Alemanha, vamos abrir. Essas são as regras para a gente poder reabrir para pessoas poderem assistir. Vai ser menos gente assistindo cada concerto, mas encontram-se soluções. A orquestra aqui em Darmstadt vai fazer um concerto sinfônico, fez um concerto sinfônico esse fim de semana. Eles fizeram 6 concertos, um atrás do outro, para poder apresentar para o máximo de gente possível e manter assim as regras de distanciamento e tudo que eles estão usando, né? No teu caso, por exemplo, como regente de coral, como é que o teu trabalho está sendo afetado e como é que você está se adaptando a isso? O meu trabalho tem sido muito próximo ao do brasileiro. E essa a coisa que eu falo, que a gente fala, a Alemanha lá, não, o vírus é o mesmo, né? O meu trabalho tem sido bem similar ao que os brasileiros têm feito. Aliás, eu adoro estar tendo essa troca, porque eu comecei a falar com muita gente no Brasil, todo mundo está trabalhando no jeito, e aprendi muito com os regentes brasileiros. Porque as pessoas têm feito tudo pela internet. Então, são ensaios pelo Zoom. Eu gravo os meus ensaios em YouTube e lanço no YouTube, e o pessoal fica assistindo em casa e fazendo o ensaio da voz dele, e a gente vai fazer esses vídeos de coral e essas coisas. É o trabalho ideal? Não é o que eu queria estar fazendo, mas é um jeito de manter o coral funcionando vivo até a gente poder voltar. Aqui na Alemanha já tem regras para voltar. As regras, para mim, ainda muitas delas são impossíveis de cumprir. O meu maior problema é que são os chamados grupos de risco, o grupo de vulnerabilidade, né? Grupos de vulnerabilidade são o quê? Se você pensar bem, é 50% da população.
É. Quem é que não tem diabetes? Quem é que não tem problema de cardíaco? Quem é que não tem mais nada? A gente acaba entrando num ponto que você vai trabalhar com o quê? 3 sopranos, 2 tenores e um baixo. É. Então, o trabalho presencial vai demorar para os grupos amadores, vai demorar para os grupos vocais, vai demorar. E se não é só demorar, a gente não sabe se vai voltar, né? Enquanto não existe uma vacina, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, você tem que procurar uma solução paralela. Cada Denise um tem Ferrari, desculpa. Denise Ferrari pergunta como é que os músicos de sopro estão se posicionando no palco aí na Alemanha. Tá, os músicos de sopro realmente têm um problema mais porque é a coisa do aerossol, né? Eles produzem o aerossol em volta deles e isso vai assentando. Então, existem as regras que estão sendo usadas aqui com relação ao aerossol, que o aerossol não se propaga muito mais do que 2 metros de distância, geralmente. Então, eles têm mantido os músicos de sopro muito distanciados uns dos outros, separados por plexiglass, né? Em alguns casos. E, acima de tudo, mantido os ensaios. Os ensaios são muito mais curtos. O tempo em que as pessoas ficam juntas numa sala são muito mais curtos. Sim, os músicos de sopro estão separados, mas eu acho que tem um outro problema que é mais complicado. O repertório ficou menor também, né? O repertório, você não vai fazer mais sinfonia do Mahler, porque você não pode botar toda essa gente no palco. Daí, o que você faz com o cara que é a quarta flauta da orquestra? Sabe? Que tem lá seu terceiro, quinto fagote, sei lá. E se todo o repertório vai ter só música barroca para um fagote, o que você faz com os outros 3, 4? Então, as orquestras estão com essa. Qual é o ponto de continuar fazendo um repertório de câmara se você tem um monte de empregado para justificar, né? Como negócio é uma Bom, o Bruckner nem pensar, né? O Bruckner vai ter que ser a versão cavaquinho e. Os regentes têm tido atitudes interessantes em relação a isso. Eles se posicionam, sei lá, o Gergiev, que é em Munique, né? Um Gergiev, um Munique, ou um Kirill Petrenko, que é da Filarmônica de Berlim. O que eles estão falando sobre isso? Bom, o Gergiev não conta, né? Porque ele é russo, eu acho que ele tá, tipo, não sabe nem o que tá acontecendo nesse planeta essa hora. Mas qual Petrenko que comentou alguma coisa esses dias? Eu tô usando o bola de que ele é meu Google, sim. Meu marido é meu Google, né? Qual Petrenko? O Vassily Petrenko. Hã? Ele falou que ele estava querendo fazer um detox de Mahler agora e tentar outras coisas. Mas eu acho interessante que as pessoas têm procurado não só fazer outro projeto de câmara e tal, e tem encontrado um repertório muito legal que tinha sido evitado há muito tempo nas salas de concerto. Daí a gente volta mais uma vez hoje eu vi um artigo muito bom dessa mulher chamada Beth Ponte. Ela é uma grande gerenciadora de arte no Brasil. Ela escreveu um artigo na Medium hoje e uma das partes que ela dizia... Quem é o nome dela? Desculpa. Beth Ponte. Ela era uma das do projeto na Bahia. Recomendo, essa mulher é sensacional. Mas uma das coisas que ela fala no artigo é que as instituições estão comprovando quem elas são através da resposta delas à pandemia, né? Então você vê quem é a instituição quando você pega, vou voltar, desculpa para a Áustria, mas a Áustria se mostra como quem somos nós. Nós somos alguém que vai dar aqui para a elite, a gente vai ser alguém que vai oferecer o Beethoven, a Quinta Sinfonia, sabe? Enquanto isso, as orquestras estão, não, a gente vai se transformar, a gente vai fazer uma coisa legal agora. E saiu um pouco da mão do regente também esse poder todo, porque o regente não tem condições de aprender, virou regente coral, precisa, mas regente de orquestra não muito, de ficar lendo pesquisa, de ficar lendo, sabendo tudo que está acontecendo, quais são o regente foi estudar música em casa. Quem está fazendo a revolução são os diretores de orquestras e os músicos. Porque o regente, honestamente, pouco estão engajados em pesquisas e descobertas do que realmente está acontecendo. Acho que eles estão tão num planeta de, nossa, eu estou sentindo falta de música e vamos viver no mundo filosófico, que a gente tem visto pouca participação deles, inclusive na parte financeira dos músicos, né? Porque agora tem um outro problema, tem muita gente sendo mandada embora, tem muita gente em risco. Você pega a Inglaterra. O que vai acontecer com a Inglaterra? O budget da Inglaterra. A Inglaterra votou no Brexit 3 anos atrás. Não conseguiu fazer isso até agora. Imagina como eles vão responder
é uma pandemia que aconteceu assim, né? E como eles vão proteger seus músicos? Então, a resposta da Inglaterra tem sido complicada. A gente vê que o Proms vai acontecer de uma forma híbrida, virtual e real, mas os músicos estão bem desprotegidos, bem desprotegidos. Quem mais que tá... eu acho que é isso, mas de Tá regentes não havendo, tem... tá havendo demissões de músicos na Alemanha, não? Na Alemanha, o que acontece? Não, de demissão eu não ouvi falar ainda. O que eles têm feito é, como os budgets das orquestras estão complicados, o que eles fizeram são uma coisa chamada Kurzarbeit, e o governo toma uma parte do seu salário. Então, na realidade, acaba sendo um pouquinho de redução de salário, mas não é tanta. Então, muitas orquestras chegaram até, tipo, 50% a 50%. O teatro dá 50% do seu salário ou 20% do seu salário, e o governo cobre o resto. Mas o governo tem feito isso não só para orquestras, mas para empresas, para várias coisas. O governo está pagando o salário das pessoas nessas alturas, em vários lugares. O maestro Daniel Amato pergunta como é que está a situação dos regentes de corais na Europa. Tá a mesma da do Brasil. Essa parte que eu insisto em falar. A gente fica procurando aqui. Eu acho que o importante de procurar aqui é que a Europa tem o luxo de poder pesquisar como funciona a coisa. E eu acho que é fundamental olhar para essas pesquisas científicas. O que a ciência está oferecendo para o músico hoje em dia e para a plateia também, né? Que você, quando vai para o concerto, você quer pensar, eu estou seguro? Né? E se alguém estiver doente do meu lado, eu vou ficar doente também? Porque a gente vai ter que aprender a conviver com essa doença. Sim. Isso definitivamente não é o Brasil ainda. Vocês ainda estão subindo a curva. Nossa curva já está estabelecida aqui há um tempinho, então a gente está tendo essa discussão. Acho que essa é a única diferença entre nós agora, que a gente está a vocês daqui a pouco. Mas a situação dos regentes de corais na Alemanha, na Europa, eu diria, muitos regentes corais perderam seus trabalhos, né? Porque eram coros amadores, muita gente está em situação complicada. Mas a maior parte está fazendo a mesma coisa que o regente coral brasileiro, se virando nos 30, aprendendo a editar vídeo, aprendendo a editar som, porque essa é a vida agora. E fazendo esse simulacro de realidade, onde a gente fica fingindo que a gente tem um coral, né? Porque o coral vira um outro trabalho. Você vai preencher coisas com corais que você não... Sempre quando você estava naquela história, tem que fazer concerto? Não dá tempo de ficar arrumando isso e aquilo? Agora a gente tem esse tempo. Então é legal que ao mesmo tempo você vai polir a técnica do seu coral, você vai trabalhar tecnicamente, coisas que você não tinha tempo de fazer antes. O teu trabalho de coral era bem diversificado, né? Você estava fazendo... você estava, inclusive, abrindo o repertório para algumas coisas pop. Como é que era isso? Eu faço de tudo. Eu faço de tudo. Agora o projeto que eu estou agora trabalhando é uma canção de protesto, inclusive. Eu tenho eu tenho um coro de meninas, onde uma das meninas vem, a família dela é africana. E daí, como eu estou assistindo a hora do que está acontecendo agora, eu falei, quer saber, vamos aproveitar isso para começar um diálogo aqui que a gente nunca teve e a gente sempre adiou. E hoje a gente tem uma conversa sobre o conceito do que vai ser, o vídeo que a gente vai fazer. A bichinha quebrou e começou a chorar. E eu comecei a chorar do outro lado, mas abriu um diálogo que eu vi que a gente nunca tinha aberto, que é uma parte humana do coral, que eu fiquei com vergonha de nunca ter trabalhado, sabe? Peraí, por que eu não cheguei nesse ponto aqui ainda, quando eu tenho alguém com todo esse diálogo? Então, nosso próximo vídeo vai ser nessa área, vai ser uma canção de protesto, peraí, vamos conversar sobre isso aqui. Sobre o ponto de vista dela, que ela que está fazendo o projeto inteiro. Eu estou dando coral para ela e falando, faz, o que você quer fazer? O que você quer dizer? O que você gostaria que as pessoas... Oi? Ela que está compondo a canção? Não, a canção é de uma compositora americana, chama Changes, é uma compositora americana. Mas é uma pegada um pouco... Você tem o nome, não? Audrey... Ai, gente, entre todas... Se você visse a situação de partitura nessa casa agora, eu tenho até vergonha de... Quando sair o vídeo vai ter o nome da compositora. Até lá eu lembro. Mas e eu faço isso e com elas eu fiz música contemporânea, com elas dá para fazer umas coisas assim, mas também é um grupo menor, é mais fácil de trabalhar. Com os meus outros corais, eu fiz de tudo também, mas eu tenho um coral que só faz música pop. E daí eu fui aprender música pop, que eu não sabia, né? Você foi meu professor, Sérgio, você é a melhor referência. Alguém quer aprender sobre música nesse mundo, tem um professor como o Sérgio. Mas você está 2 décadas aí, praticamente, na Europa. Quais são as principais diferenças, por exemplo, os coros aí chegam mais preparados, até mesmo por causa deles terem aula de música? Como é que funciona isso?
Eu acho que tem uma frase do Hindemith que é muito boa. Perguntaram para o Hindemith, não, para o Kodai uma vez. Ah, bola de meu Google, eu adoro. É, perguntaram para o Kodai uma vez qual é a idade ideal para uma pessoa começar a aprender a cantar, né? Começar a aprender música. Ele falou, 9 meses antes da mãe nascer. Isso meio que acontece aqui em certos meios, não vou negar. Existe o Thomann Chor em Leipzig, né? Que as crianças fazem audição quando têm 6 anos de idade. A audição deles inclui tocar um instrumento, fazer leitura à primeira vista e cantar uma peça. E daí o que ele faz? O Thomann Chor, com 6 anos ele entra no coral, a mãe dele entrega a criança para o coral e a mãe vai só ver a criança no verão, quando ele tirar férias. Nossa. E ele passa... E ele fica... É uma instituição de 1000 anos de idade, né? Então, era um conceito anterior, na época medieval, quando as pessoas não tinham dinheiro e entregavam seus filhos para a igreja. E esse conceito eles foram traduzindo para o mundo de hoje. Você pensar isso no contexto brasileiro, as pessoas não, de forma alguma. Então, a gente tem isso aqui. A gente tem pais que ainda entregam seus filhos para terem... para o altar da música lá, vai oferecer. E no Brasil a gente tem outros projetos, mas não significa que são menores ou piores. Eu acho que é só uma outra pegada, e a gente não tem músicos inferiores por causa disso. Porque eu acho que a grande diferença entre os músicos na Europa, na Alemanha e no Brasil é que a média costuma ser um pouco mais alta. Os músicos grandes, o que vai sair, que vai estourar, isso eu acho que não importa de onde vem, sabe? Isso as pessoas encontram. Quem tem sede encontra a sua informação. Agora, a média, que é o pessoal que vai fazer o grosso, por isso tem tanta orquestra na Alemanha, é muita gente estudando música, é muita gente fazendo música em casa, é hobby de muita gente fazer música, né? E isso a gente vê menos e menos no Brasil, que eu acho uma pena, porque bom, eu lembro, eu não sou tão velha assim, mas eu lembro quando era criança, a quantidade de gente que eu conhecia que tocava um instrumento. E hoje em dia isso tem sido diminuído, até na parte vocal. Não, quem sabe as pessoas vêm com esse papo de eu não sei cantar. Amanhã você tem uma live legal com a Kitty, né? Com a Kitty Pereira. Sobre cantar. E é isso, as pessoas vêm com esse papo, eu não sei cantar, não tenho voz. De onde saiu que você não tem voz? Está falando que não tem voz, né? Você tem voz, está dentro de você. Então, é por isso que a gente não tem essa média, porque as pessoas vão aprender, vão começar a desenvolver uma tradição quando já estão com outras tradições na cabeça e elas querem puxar uma coisa, misturar tudo, então é muito difícil. Aqui existe uma tradição, sim, que está sendo carregada. A tradição brasileira, qual é? Não sei, a gente tem que desenvolver, né? A gente vai desenvolver, mas tem que desenvolver. O problema é que não pode parar. E daí muda governo, a tradição inteira muda, né? Cada governo que entra é uma tradição todinha nova que começa. Agora, que tipo de colaboração você traz para um coral europeu? Isso é no repertório, isso é na maneira de trabalhar o coral, porque você traz, obviamente, a cultura brasileira, né? Mas eu acho que eu trago um pouco dessa brincadeira de outra tradição, sim, mas acima de tudo que o Brasil tem, que é essa versatilidade e agilidade. Aqui eu tenho, meus corais estão me pedindo, olha, tá demais, dá para parar um pouco, a gente não aguenta mais, você tá fazendo muita coisa. E eu tô só começando, vamos lá, tem mais coisa. Né? E no Brasil não, você vê as pessoas, quando as pessoas pegam um negócio, só isso, né, da agilidade das pessoas, de essas lives todas que estão aparecendo, quantidade de informação importante que a gente tem visto. Tem muita informação ruim também, mas tem muita informação boa. E isso está aí para as pessoas na mão. Aqui, o que eu vejo com corais, por exemplo, são pessoas vão dar um curso sobre como entrar no Zoom para os corais. O curso custa 20 euros por pessoa e eu fico, gente, os brasileiros todos já descobriram tudo como fazer isso, já fizeram 5 tutoriais e já mandaram para todos os corais. E eu acho isso fantástico. Então, essa solidariedade entre os músicos, essa conversa, isso não acontece muito aqui. A gente aqui o músico profissional aqui tem aquele conceito de não levar para o pessoal também, né? O cara chega para o trabalho, trabalha, volta para casa e vai ter a vida dele, vai ter o hobby dele. A gente mistura pessoal com profissional o tempo todo. Isso vai para um lado ruim muito rápido, porque daí vira aquele negócio, só vai tocar comigo o cara que eu conheço, ou se eu vou fazer uma mistura pessoal que é ruim, né? Mas ao mesmo tempo tem um lado bom, porque é tudo muito mais rápido, tudo muito mais fácil. Você já sabe com quem falar que tem uma resposta para você. E aqui é devagar, é um mamute, né? Mas a gente vai chegar lá. O barato é que ao mesmo tempo você vê coisas sensacionais, porque a base já está bem feita. Você não precisa ficar inventando a roda o tempo todo.
No Brasil tá todo mundo inventando a roda o tempo todo, né? Que tá tem tanta coisa para descobrir, que tá atrasada, que tem que fazer, e a base nunca foi estruturada. Quando você vai começar a estudar canto no Brasil, como que você vai começar? Você não sabe para onde ir, você não sabe quem perguntar, você não sabe onde está a informação, você vai tentar descobrir um nicho no YouTube, no Facebook. Aqui você sabe, você vai começar a estudar canto, você já sabe o caminho a seguir. Você tem que ir para a escola de música, que é essa e aquela, você vai ter o conservatório, depois você vai fazer aquilo. Então tá tudo, as instituições são muito estabelecidas. Isso ajuda em um sentido, e agora essas instituições que se reinventarem agora vão sobreviver muito bem. Daí a gente entra em outra conversa, que é como a música clássica tá lá capengando desde os anos 80, né? A gente vai virar zumbi? A gente vai virar zumbi ou a gente vai se reinventar? Eu sei que eu estou batendo muito na tecla da Áustria aqui, mas a Áustria, o que aconteceu na Áustria? Começa uma conversa que me preocupa muito da mistura do político com a parte política com a parte artística. Sim. A gente morou na Áustria, eu adoro a Áustria, eu estudei na Áustria, e você vê coisas sensacionais acontecendo lá. Mas, ao mesmo tempo, a secretária de Cultura da Áustria caiu por pura pressão dos festivais de música e dos teatros. A secretária de música caiu, porque a secretária de cultura da Áustria caiu, porque eles queriam reabrir, porque eles precisavam de dinheiro. Na hora que ela caiu, o ministro como fala? Não, como é a palavra? Que cuida de medicina, o que no Brasil caíram 3 já, o ministro da Saúde. O ministro da Saúde, na mesma hora que a secretária de cultura caiu, o ministro da Saúde liberou os festivais. O festival de Salzburg vai acontecer agora no verão para 1.000 pessoas. Eu acho isso uma loucura sem fim. Imaginar 1.000 pessoas no lugar hoje, o risco disso virar mais um centro de transmissão é altíssimo. Como eles vão fazer isso, eu não sei. Mas quando você vê que eles estão mais preocupados em fazer o festival do que como fazer o festival, que tem que cair. O festival vai fazer 100 anos esse ano, então tá, vão celebrar isso. Mas a tradição é tão mais importante do que as pessoas, essas alturas, sabe? E era hora de se reinventar? É hora de se reinventar. Bayreuth fechou. O Metropolitan está fechado. Enquanto as coisas menores têm mais chance de se reinventar, ou as pessoas que já estavam pensando em se reinventar há algum tempo. Eu acho que gente como o Filarmônica de Berlim vai se reinventar muito bem. Ele já tinha um Digital Concert Hall, ele já tem... Então, eu volto lá para a parte da infraestrutura. Quando eu fiz meu mestrado em Düsseldorf, junto com na minha universidade, tinha o departamento de técnicos de som, só de técnicos de som. Então a pessoa estuda, eu lembro de fazer prova de piano, fui fazer minha prova de piano, estava sentada lá na porta esperando, porque era banca, né? E do meu lado tinha um cara, e a gente começou a conversar, ele estudava, o que ele ia ser? Ele ia ser engenheiro de som. Só que ele estava fazendo aula de piano, estava fazendo aula de música, de teoria musical, não sei o quê. Então, os engenheiros de som, tem engenheiros de som já específicos para música clássica. Quando você vê um concerto Digital Hall, Music Digital Hall da Filarmônica de Berlim, Digital Concert Hall, você vai ver que na hora que do Bruckner, que vai ter o solo importante das trompas, a câmera já está lá nas trompas. Né? E não é por mágica, é alguém que sabe muito de música, que está com uma partitura aberta. Os cameramen sabem sobre música, sabe? Todos eles estudaram música, todos eles conhecem o que está acontecendo, sabem tecnicamente o que está acontecendo na música. Então, isso é uma estrutura que eles construíram com o tempo, uma instituição que se estabeleceu, que está ajudando eles agora. A gente não ter tido essa estrutura no Brasil, não ter tido essa instituição, deixa hoje as orquestras todas na mão. Você vai fazer como uma gravação profissional. Se você ainda vai ter que comprar as câmeras, ou se você já tem as câmeras, quem são os cameramans? São os caras que fazem todos os programas da TV Cultura, sobre tudo, sabe? Não é um cara especializado. É claro que tem já gente fazendo isso no Brasil, mas o fato de que existia uma faculdade onde as pessoas já se formavam para isso especificamente, eu não sei se existe isso no Brasil, né? Aí é que muda a parte da instituição, mas eu acho que a gente está falando de instituições com muito dinheiro, com uma outra proposta, só que muito dinheiro pode virar. Joga isso tudo em proteção para os músicos, põe eles em gaiolas de plexiglass e vamos fazer concerto como era antes e a gente toca a quinta de Beethoven. Ou vamos conversar. Qual vai ser a revolução que a gente vai fazer aqui? Eu acho que quem está com a cabeça na revolução está trazendo muito para frente. Eu lembro que quando Simon Rattle assumiu a Filarmônica de Berlim, em 2002, uma das plataformas dele, né, foi justamente
trazer, estreitar os laços da orquestra com a comunidade, que antigamente era assim, nós somos a Filarmônica de Berlim, vocês são, né, a Halle. Você acha que essas atitudes que você está vendo na Alemanha são um reflexo disso, desse empenho do Rattle ou não? Mas vamos começar. Por que que isso chegou, né? Não foi só do Simon Rattle. Como é que a Digital Concert Hall apareceu? Como é que esses projetos educacionais aconteceram? Tudo isso é projeto daquela tronquista doida da Filarmônica de Berlim, sabe? Eles Sim. ouvem os músicos da orquestra. Eles ouvem as ideias dos músicos da orquestra. Eu me pergunto hoje que regente, que produtor cultural está sentado com a orquestra perguntando o que vocês querem fazer? O que você tem a oferecer? Não me manda mais um videozinho de você tocando uma sonata que tem 5 mil gravações a respeito. O que você quer? O que a gente faz aqui de proposta artística? Cadê o diretor artístico empurrando as pessoas para produzirem melhor, né? Sim. Começa aí, o Rattle falou, vamos conversar com a população, vamos conversar com a comunidade. Já vem dessa ideia alemã de democratização da música, né? E não é uma inferiorização da música. Quando a gente fala democratização da música, as pessoas pensam, vamos fazer de novo fala quinta de Beethoven, hoje virou meu mundo. Mas vamos fazer a quinta de novo de Beethoven, só que agora a gente vai fazer ao ar livre para todo mundo ver. Não é isso. É democratizar mesmo, a música, é você ter chance de ouvir Bruckner e pagar o ingresso de 10 euros de ouvir Bruckner. É você poder ouvir música de altíssima qualidade a um preço acessível e ter acesso a isso. Então, isso começa a conversa com a comunidade. Mas daí, você vai ouvir o seu músico, que vai falar, eu tenho 5 filhos que estão querendo fazer música. Já pensou se a gente tivesse um projeto para criança? Vai ser assim, assim, assado. Putz, eu tenho filhos adolescentes, eles não estão nem aí para aparecer aqui, mas eles gostam das músicas que a gente está fazendo, e se tivesse um jeito de ouvir isso pela internet? Eles pensaram isso 10 anos atrás, então eles ouviram os músicos deles 10 anos atrás. Os músicos brasileiros estão cheios de ideias, estão cheios de coisa para oferecer, mas ainda tem muita gente que está só tocando para os vizinhos, né? Eu tenho certeza que eles gostariam de estar produzindo mais que isso, se tivesse uma estrutura, ou se tivesse alguém puxando eles e dizendo, vamos fazer mais, que é o que está acontecendo na Santo André. Eu vou trazer de novo o caso da Santo André. Santo André, a Orquestra de Santo André botou todo mundo para trabalhar de alguma maneira, né? Essas revoluções pequenas vão fazer o que vai estabelecer as instituições, que vai fazer com que a orquestra sobreviva. Porque a gente está falando de orquestras. Orquestras estão sempre na linha de risco quando a gente está falando de uma crise econômica vindo pela frente, né? No teu caso, você vai transmitir alguns recitais teus pelo YouTube? Como é que vai ser? Eu tenho feito só esses vídeos de produção, porque os meus corais eles são amadores, eu não vou botar a vulnerabilidade deles exposta dessa maneira. Os corais profissionais também não têm feito isso, porque com o coral tem uma complicação muito grande. A parte de vibração sonora faz parte da afinação. Eu só consigo afinar quando eu estou ouvindo alguém. Sim. Se você não está ouvindo a pessoa, não tem como fazer isso ao vivo, sabe? Para coral não existe como fazer isso ao vivo. A não ser que você tenha as pessoas presencialmente no lugar. Daí você tem. E daí a gente volta ao problema do coral, que daí, como você vai colocar cantores se você tem que manter 3, 5 metros de distância entre eles para manter uma situação segura? A gente perde de novo a mesma conversa vai ser o reaprender a cantar, né? Você citou o Rattle, ele estava fazendo um concerto em Munique essa semana. E alguém perguntou para ele teve uma entrevista no começo muito legal, e ele estava falando sobre isso. A música ao vivo não vai morrer, a gente vai continuar fazendo ela, tem que descobrir só como fazer agora. É um reaprender. A gente aprendeu a fazer desse jeito, a gente vai ter que reaprender a fazer de outro, porque do jeito que era não vai continuar. Eu acho que os músicos brasileiros de orquestras estão passando por essa revolução também. As pessoas estão trabalhando extremamente. Eu vi a Denise aqui. A Denise cada dia posta 2, 3 vídeos. Eu fico pensando, gente, quanto ela dorme. Né? É impressionante. E esse trabalho grande e enorme está sendo feito pela mão dos músicos. Cadê uma instituição que vai pegar isso e vai falar, toma aqui um pouquinho de estrutura para você, a gente te ajuda. Vamos fazer isso, vamos chegar no outro. E vamos desenvolver isso, né? Você tem um diretor de ópera, pega um diretor de ópera, inventa uma direção de ópera para fazer para o formato que a gente tem agora. Se os músicos vão ter que ficar em casa, dirige uma ópera que vai ser desse jeito, que é o que os compositores têm feito. Estão começando a compor música pensando para o formato que a gente tem agora. Já existem compositores fazendo música para Zoom, para coros ensaiar no Zoom, né? Onde você leva em conta o delay, vai ser uma música um pouco mais cacofônica, mas a ideia, eu fiz isso com os meus corais outro dia, eles acharam barato, mas pelo menos se ouviram pela primeira vez em 3 meses.
que eu faço ensaio no Zoom com todo mundo com o microfone fechado, para a gente poder trabalhar, que senão você não ouve. Eu falei, não, hoje vamos abrir todos os microfones, botei uma pentatônica lá, vamos cantar junto, e esse é o ritmo, e blá, 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 agora improvisa, se vira. E eles começaram a ouvir suas vozes e brincar com isso. Virou um mantrazinho uma hora lá. Eu não sei qual é a função disso musicalmente, mas teve uma função de voltar a ouvir e descobrir que nosso formato vai ser diferente daqui para frente. Você acha que vai surgir uma nova música a partir disso? Bom, vamos pensar em todos os tempos na história quando a gente foi podado de música. As melhores músicas saíram nessa época. As pessoas estão tendo tempo para reavaliar, estão tendo tempo para pensar qual é a sua prioridade. Eu tenho certeza que você está passando por isso, eu estou passando por isso, né? Todos nós estamos indo para os lugares mais negros da nossa cabeça e para os lugares mais claros, e isso em 5 minutos, muitas vezes, né? Você está do pior ao melhor e tudo. E isso, sem dúvida, é inspirador. É inspirador. A questão é o que você faz com isso. Você vai se trancar em casa chorar? Você vai passar o dia assistindo Netflix? Ou você vai botar isso e criar e voltar à questão artística? E é por isso que eu fico insistindo nesses vídeos e nessa coisa da produção cultural que a gente tem feito. A gente tem visto tanto desses corais virtuais, né? Eu recebo 2, 3 por dia. Chega uma hora que você começa a ver, mas por que a gente precisa de mais um desses, né? Qual é o valor artístico de mais um vídeo desses? Claro, tudo para o seu público. Se o teu vídeo para o seu coralzinho vai ser para a família dos corais, para aquele público, beleza. Agora, se você é uma orquestra profissional, se você é um coral profissional, vamos fazer um vídeo com uma proposta artística, com uma proposta audiovisual. Se você tem a chance de chamar um diretor, né? Vamos fazer uma proposta. Mas acho que isso é válido para todo mundo. Não importa qual produção artística você está fazendo. Tem que sempre elevar, sempre perguntar como eu posso fazer isso melhor. Como eu posso passar agora do que eu fiz até agora? Até aqui foi o meu esforço. Como eu vou passar disso agora? Por manter uma curiosidade, você chegou a ver a homenagem que eles fizeram para o Stephen Sondheim, para os 90 anos? E aí tem um vídeo da Meryl Streep, da Audra McDonald e da Christine Baranski cantando Ladies Who Lunch através do Zoom. Olha, a Cristina Baranski está se envolvendo em todos os Zooms, todos os vídeos interessantes que aconteceram, porque ela estudou na Juilliard, né? Sim. A Juilliard foi um dos primeiros vídeos que eu vi, eu falei, finalmente a gente está fazendo arte virtual, sabe? Eles pegaram todos os alunos e ex-alunos e professores deles e falaram, vamos fazer alguma coisa aqui? Começaram com o bolerinho de Ravel, que é o lugar comum que todo mundo estava fazendo. De repente, eles começaram a ficar loucos com aquele bolero de Ravel. Tinha gente improvisando, tinha gente fazendo jazz, tinha coreografia feita para aquilo, tinha um conceito. Foi o primeiro vídeo desses de mosaiquinho que eu vi que estava falando comigo, que tinha expressão artística. E ela estava lá. Essa mulher, eu não sei como ela é impressionante, né? Tudo que ela faz direito, canta bem, atua bem. Até as cirurgias plásticas dela são boas, né? Ela... Você é fã dela desde aquele seriado Sybil, né? Eu sou! Exatamente! Nossa Senhora! É a hora que você fala, gente, mas não é sobre a Sybil, é sobre ela. Não é chata! Eu quero ver mais essa mulher aí. Não, e ela é fantástica. Mas é isso, eu acho que ela é uma dessas pessoas que está provavelmente trancada em casa, ficando doida, numa situação de risco, porque ela tem já seus 60 e tantos anos, Sim. e pensando, eu tenho que me poupar, mas não deixou de produzir artisticamente, né? O que a gente vai fazer? Vai tirar todo mundo de risco e trancar em casa? Ou vai ficar testando todo mundo, né? Não sei. A gente tem que encontrar uma solução para as pessoas poderem... Os artistas não vão deixar de ser artistas. E quanto mais você fecha o artista, mais ele explode por dentro, né? Mais ele implode. Que isso seja um ponto de explosão para a arte agora. A gente tem na Segunda Guerra Mundial isso acontecendo. A gente tem peças fantásticas escritas depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a pausa da música, mas ao mesmo tempo uma explosão de música. Que aconteça a mesma coisa. O Brasil tem mais ainda, porque vocês estão com tanta coisa para brigar, né? É tanto inimigo junto. Então isso com certeza vai ter tanta música boa depois disso. Eu não quero estar na pele de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vou ser bem sincera. Estou muito feliz que eu estou aqui. Meus pais estão aí. Eu fico super preocupada, sabe? Mas eu tenho certeza que na área artística vai ter coisa muito boa saindo daqui. Agora, eu acho interessante também, porque a gente estava falando do Rattle, do Simon Rattle, do Kirill Petrenko. Eu acho que
nessa hora você vai ver qual regente que vai ter uma outra preocupação do que, como você falou, reger a Quinta de Beethoven e passar no caixa também, né? É. Você assistiu a primeira live da Filarmônica de Berlim com o Petrenko regendo? Sim, sim. Eles fizeram essa live num dia de manhã, quando aqui estava tudo fechado. E foi uma catarse nacional essa live, sabe? Todo mundo que sintonizou nisso, naquele momento, tiveram artigos escritos, tiveram escritores escrevendo sobre essa live, sobre o que significou essa live. Então, eu acho que essa live de alguém que pega um repertório completamente maluco para fazer nessa live, ele não fez nada que as pessoas gostariam de ouvir e fez tudo que as pessoas precisavam ouvir. E ao mesmo tempo imaginar, esses caras estão tocando isso agora no teatro, tem música acontecendo de novo hoje. Isso foi uma respiração da alma, sabe? Essas coisas têm acontecido e é a esperança. Vai voltar aos poucos, mas a gente vai... Bom, tem uma coisa que eu gostaria de trazer importante, só que quando teve eu sei que eu fico mudando de assunto, vai me trazendo de volta, tá? Que já 3 horas da manhã, já a maquiagem já não tá mais aguentando. Mas quando teve a gripe espanhola, em 1918, a segunda onda da gripe foi a que mais matou gente, não foi a primeira onda, né? Eu acho que a gente não precisa chegar nesse ponto, porque naquela época as pessoas não tinham a ciência, não tinha um mundo inteiro de ciência desenvolvida como a gente tem hoje, né? O que era 100 anos atrás? A gente estava descobrindo ainda vacina e micróbio. E hoje a gente tem pesquisa tão avançada, tão rápida, todo mundo tem acesso a isso muito rápido. Todos nós podemos abrir o computador e ver. Então não vamos deixar a segunda onda, que vocês ainda estão numa primeira onda estouradíssima. Imagina como pode ser a segunda, né? A segunda onda dessa pandemia pode ser controlada se a gente compreende o vírus, se a gente consegue usar isso e consegue voltar a funcionar como... Eu sei que o músico brasileiro não está sendo pago. Eu sei que o músico brasileiro está passando por problemas. Eu tenho que falar com pessoas constantemente que estão com problemas sérios. Então, a gente precisa reabrir de alguma forma a sala de concerto, mas de uma forma consciente. Não é também falar, só uma gripezinha, vamos voltar todo mundo e vamos fazer festa, né? Sim. Não vamos fazer evento para 1.000 pessoas. Mas existe um ponto de equilíbrio aqui, que eu queria que as pessoas tivessem uma esperança de ver que não, a gente vai conseguir reabrir, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma segura, vai ter que usar muita criatividade para chegar lá, mas acima de tudo, essas pesquisas científicas são a nossa salvação. Ouça as pesquisas científicas, trate como religião, né? A científica é a nossa associada agora. E sim, eles estão descobrindo um negócio novo, então vai ter idas e voltas. A gente viu isso hoje, né? Teve uma ida e volta da OMS entre ontem e hoje. Essas idas e voltas vão acontecer. Mas significa que a ciência inteira está errada? Não, é só que a gente está descobrindo coisa. Tem muita pesquisa acontecendo ao mesmo tempo. Bom, querida, aqui tem gente ainda que acredita que a Terra é plana e o presidente fala que quem é de esquerda se trata com tubaína. Acho que a gente vai demorar um pouquinho. Então. Mas até aí a gente não está tão diferente, que é a parte engraçada. Eu perdi cantores e corais que estavam dizendo que não, isso está errado, a gente não pode continuar trancado em casa. Aqui também teve passeata para reabrir, sabe? É mesmo? E num país que nunca foi fechado, a gente nunca teve lockdown. Então, as pessoas, a gente pode abrir o Muro das Lamentações aqui, mas doido tem em qualquer lugar. Tá? Aí os mas doido tem... Essas conversas estão acontecendo em vários lugares. E eu acho que a música tem que ser inclusiva. Eu cheguei num ponto que, eu tenho cantores que pensam assim, se eu tiver um cantor bolsomito, eu tenho que, inclusive, ter uma solução para o cantor bolsomito. Como é que eu vou fazer isso, sabe? Eu não posso dizer, ele é doido. Se for aí, quem vai se comparar ao grupo que me aguenta? Vai ter eu e só meu cachorro me seguindo no mundo, né? Ninguém vai continuar comigo. Nem o Bolas não aguenta. Mas, e que ele é santo. Mas eu acho que é importante essa ideia da inclusão, de tirar a sua opinião pessoal a um certo ponto e pensar, não, a música aqui está acima de tudo, a humanidade está acima de tudo. Humanidade inclui quem eu não concordo com ele. Humanidade tem até o cara que dá terra plana. Mas a gente vai ter que falar para ele, olha, vai ter show, mas você não pode fazer isso e aquilo, mas você pode ir pro show. Renata, eu queria agradecer pela entrevista. É sempre um prazer conversar com você. E vamos esperar por uma nova vinda tua ao Brasil com coxinhas, chopp e caipirinhas. Tô dentro! Nem acredito que a gente estava junto em janeiro, cara. Isso é ridículo, dezembro, né? Foi dezembro.
Em dezembro, é verdade. Eu lembro todo mundo falando, poxa, 2019 foi um ano difícil, hein? Ano 2020, esse vai ser o ano, esse vai dar certo. Eu vou atrás de todo mundo agora que desejou feliz 2020. Na virada do ano, foi surto. Eu acho que começou a dar errado quando eu fui na Liberdade passar pelo ar, que eles não me deram papel Feliz 2020. É isso. Eu acho que foi isso. Então é você, Sérgio. A gente fechou aí. Tá bom. Um beijo, Renata. Eu vou terminar igual o Nazi terminou. Você tá gato, hein, Sérgio? Obrigado. São seus olhos. Um abraço, até mais.